Fala pilotos, meu nome é Rodrigo Piccoli, eu sou um dos instrutores da Kart Club, responsável pelo Velopark, né, aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos começar agora a volta comentada na pista 1500 do Velopark, tá? Então vem com a gente aí, acompanha um pouco das dicas e do conhecimento que a gente tem em cima da pista do Velopark. Vamos lá? A gente inicia a volta exatamente na linha de chegada, né? Então, normalmente a gente entra na reta, lavadeira externa, já se mantém na parte externa da pista, sempre costeando a linha branca, né? Já se posicionando para a tangência do S, que é a curva 1 aqui da 1500. Tá? Então, a gente se mantém o máximo possível pela linha externa, aonde a gente aguarda a chegada, o máximo possível da chegada do S, para fazer o movimento de entrada, certo? O fato de vir bem costeando a linha externa é o que vai diferenciar o ângulo do salto lá no meio do S, certo? Por que eu digo que é isso que vai influenciar e diferenciar? Porque quanto antes a gente vem na linha reta e vem vindo para dentro para pegar a lavadeira interna, ele manda o ângulo do salto do meio do S, certo? Então a gente se posiciona bem no canto, deixa para fazer a entrada aqui bem tardia, para que a gente pegue essa primeira lavadeira num ângulo mais apontado para a parte de dentro, justamente para, após passar por ela, a gente fazer o movimento contrário, né? É um pouco de tangência para o salto do S. Então a gente acaba, em vez de antecipar a primeira perna e saltar num ângulo reto da segunda para a terceira, a gente se posicionou mais aberto para saltar o S um pouco mais apontado com o kart para fora, aonde ele equilibra a aterrissagem e a gente consegue fazer a saída do S acelerando no fundo, tá? O salto aqui, quando os pneus estão bem recuados, a gente utiliza exatamente o máximo possível em cima desse concreto. Quando os pneus estão um pouco mais recuados, a gente tem que contornar um pouco a parte do concreto utilizando só a lavadeira. Por isso que quanto mais a gente ficar aberto para entrar, maior vai ser o ângulo de tangência para o salto do S e automaticamente manda na saída aqui, no fato de carregar velocidade na saída do S. Tá? Então a gente dá ângulo no meio para que a saída do S tenha o menor ângulo possível do volante, né? E que isso ajude a carregar a velocidade o quanto antes, tá? A saída do S aqui do Velopark, ela tem uma característica, né, uma linha de referência até onde a gente pode utilizar, né? Então a gente tem aqui a lavadeira, a gente tem a área verde e a gente tem mais esta área aqui, certo? O que é essa última linha? Essa última linha, se tu encostar nela, significa que tu tirou as 4 rodas da parte verde e passou da área determinada. Então essa linha determina que ao menos uma roda esteja para dentro dela ou em cima dela. Pode passar 3 rodas. Se passar a 4ª, penalização. Tá? Então esse ângulo que eu falo no meio do S ajuda muito a não correr esse risco de penalização na saída do S e ao mesmo tempo carregar a velocidade o quanto antes. Então a saída do S, a gente utiliza bem aqui essa parte verde, essa área verde, né? Se mantém nessa linha externa da pista até o final dessa reta, né? Até a parte da freada da curva do posto, que a gente chama aqui no Velopark.
né? Chega com uma velocidade relativamente alta, né? Não é o ponto máximo de velocidade do Velopark, mas é o segundo ponto mais rápido da pista. Então já vem se mantém posicionado na parte externa. Eu vou mostrar para vocês lá que bem no final a pista ela não se mantém exatamente reto, ela dá uma entrada, né, uma afunilada lá no final da reta. Então a gente tem que se posicionar bem aberto, justamente para fazer o movimento e passar nessa área do funil já com o kart apontado para a parte interna, né? Então, se vier costeando a linha branca, vai pegar na grama lá na frente, né? Então a gente vem costeando para iniciar a freada e já fazer um movimento angulado para a parte interna da pista, né? Aqui muitos pilotos marcam como referência, né, passar este poste. Então passou o poste, mais ou menos nessa bifurcação aqui que ela termina, é a freada, né? A freada bem forte, né, com bastante intensidade no início, né? Como eu mostrei para vocês aqui, ó, a pista começa a funilar. Então a gente tem que vir e utilizar no máximo essa linha branca, tá? Essa parte de concreto, como a gente está em freada forte, ela acaba desequilibrando o kart quando a gente utiliza ela, né? Então fez a freada forte, moveu o volante, ele tem que liberar o pé do freio, tá? Isso faz com que o kart aponte um pouco melhor para a parte interna da curva, sem que a gente perca velocidade angulando o volante. Aqui a gente utiliza só a lavadeira interna, a gente não utiliza o concreto, tá? Justamente para ele equilibrar a parte de reaceleração. A saída aqui a gente utiliza bastante esse concreto aqui, justamente para manter o volante reto e conseguir carregar a velocidade no menor tempo possível, né? Então passou aqui por cima dessa parte, saiu lá, passa em linha reta, automaticamente o kart está apontado mais para o meio da pista, vai cair aqui no meio da pista, já vai voltando para a parte externa da pista, né? Ali na frente a gente tem um S de pé no fundo, um S tranquilo de ser feito. Mas como todas as curvas e até mesmo as curvas de pé no fundo, a gente tem caminhos mais rápidos e caminhos mais lentos, né? Isso eu falo em relação a ângulo de volante. Então se tu não estiver posicionado na parte externa, estiver posicionado mais para o meio da pista, o ângulo no volante naquela curva vai ser muito maior. Então a gente vem bem na parte externa. Eu sempre aconselho os meus alunos a contornarem essa primeira lavadeira. Isso quando a gente fala, obviamente, do rental kart, né? A gente contorna essa primeira lavadeira. Se a gente estiver falando de F4 ou de 125, a gente sim passa por cima dela, até porque chega numa velocidade bem maior e tem mais potência para empurrar, tá? E eu utilizo no rental kart apenas a segunda lavadeira desse S de alta, né? Justamente para manter o volante reto, o kart equilibrado e ajudando ele a carregar a velocidade o mais rápido possível. Então aqui eu passo bem reto, minha roda chega a passar por cima desse concretinho aqui. Automaticamente eu já deixo ele para o meio da pista, até por um posicionamento, tá? E eu me posiciono, e por que tu deixa ele para o meio da pista? Justamente para me posicionar da maneira que eu gosto, no meu estilo de pilotagem, para a freada da curva do Arvoredo da 1500. Então eu deixo o kart vir para o meio da pista. Conforme eu vou me aproximando do fim da reta, eu vou mover o meu kart
para a parte externa e vou fazer uma freada indo para a parte externa. Para quando eu libere o pé do freio, eu consiga ter um pouco de transferência de lado de peso, né? Que isso me ajuda a apontar o kart para a entrada da curva. Então, a minha freada, ela é como uma referência este poste, é bem próximo da curva. Podem se basear por essa marca que dá para enxergar. Passou a marca, vai fazer a freada, tá? Então, aqui a gente está falando que o poste agora que está ficando do meu lado, né? É uma referência que eu utilizo para informar os alunos e a gente já está praticamente no início da lavadeira externa. Então é uma freada bem em cima da curva, aonde para contornar ela da melhor maneira tem que mover o volante e liberar o pé do freio para o kart rolar, para o kart apontar para dentro da curva. Eu não utilizo a lavadeira interna dessa curva, tá? Essa curva aqui ela tem um pouquinho de ângulo, então isso ajuda na hora da reaceleração, né? Então eu faço ela contornando a lavadeira interna. Ela tem um ângulo bem fechado, né? Isso ajuda na parte de saída de curva, na velocidade de saída de curva. Lavadeira externa aqui, muito importante. Essa lavadeira aqui é uma lavadeira que ela não é reta, tá? Ela tem ângulo e ela tem uma curva. Como vocês podem ver, lá no final ela tem uma curva. Então eu me baseio que a saída do arvoredo, o meu kart tem que encostar o mais próximo da curva possível na lavadeira, né? Então é mais ou menos aqui que eu encosto na lavadeira externa da saída do arvoredo. Mantenho ele por cima aqui. Mantenho ele por cima até o final, utilizando esse concreto. Aqui a gente tem que ficar costeando essa linha interna. Então aqui a gente já vem se aproximando da redonda, né? Como a gente nomeou a curva aqui no Velopark, né? A gente chama essa próxima curva aqui da curva redonda, né? Então aqui a gente fica costeando essa linha, porque é ela que nos identifica a tangência, né, dessa entrada aqui. Então saiu lá do arvoredo, vem de pé no fundo aqui. Essa primeira parte vai fazer de pé no fundo, começando bem aberto, fazendo um ápice bem tardio, né? Aqui a gente, exatamente como eu tô aqui no meio, começo a me aproximar da lavadeira interna, cada vez mais me aproximando dela no final, justamente para utilizar ela só daqui para frente. Então aqui a gente encosta um pouco nela, livra só um pouquinho o buraco aqui e se mantém na linha branca para a entrada dessa curva que a gente chama de quadrada, porque ela é uma curva dupla. Então se mantém aqui para ter a maior tangência possível para a entrada da quadrada. A quadrada, a gente move o volante, tira o pé do acelerador e já retoma a aceleração, né? A tirada de pé é apenas para o kart fazer o movimento para dentro da curva, né? Para que a gente não tenha que dar muito ângulo de volante e perca a velocidade. Passa rente a lavadeira, mas não encosta, até porque ela tem uma ondulação, um ângulo bem alto, tá? Então ela acaba tirando as rodas do kart do chão. Se mantém curto na saída do quadrado. Passa perto dessa lavadeira interna aqui também.
e já começa a se posicionar para a freada da entrada do miolo, do primeiro U, que a gente chama. Então aqui a gente sai, deixa vir um pouco no meio da pista e eu faço de novo a linha reta lá para minha tangência da entrada do primeiro U. Então eu deixo vir bem para a parte externa, o máximo possível para ter o maior ângulo de entrada possível. Aqui eu utilizo pouca coisa do freio. Eu coloco a minha roda traseira do apoio no início dessa lavadeira para que ele me ajude a fazer esse movimento com o kart. Então eu troco um pouco o freio, em vez de eu frear. Aqui, como a gente tem o asfalto úmido, como eu sempre falo, né, um solo frio, quando a gente tem muita intensidade de freio, a frente do kart acaba não entrando, né, ela não rotaciona. Então eu troco por essa apontada, né? Não é andar de lado, é fazer com que ele role, né? Lavadeira interna utiliza bastante. Eu já passo na lavadeira interna acelerando, né? Então abriu lá fora, fez o movimento, quando o kart se aproximou da lavadeira interna, pé no fundo, passa por cima dela, sai curto, meio da pista, justamente para priorizar a tangência da próxima curva, que é para o lado oposto. Então, quando a gente tem essa transferência de lados, a gente sempre sacrifica um pouco a primeira para ser rápido na segunda. Ainda mais que a segunda é uma entrada de uma reta que leva uma curva de pé no fundo e que a gente vai até a entrada da reta de chegada. Então a saída dessa próxima curva aqui, ela manda muito no tempo de volta. Então não adianta a gente utilizar, falando do rental kart, não adianta a gente utilizar aquela lavadeira de saída, porque o tempo e o caminho que a gente vai percorrer para cruzar a pista de novo acaba se tornando muito grande e tendo uma perda muito maior. Então eu já chego para a entrada dessa curva aqui posicionada em linha reta, utilizo o início dessa lavadeira como uma referência de entrada, aonde eu movo o volante para entrar, tiro o pé do acelerador e já coloco de novo, né? Justamente como eu falei anteriormente, para fazer com que o kart não empurre a frente, né? Então essas curvas de raios um pouco maiores, ele tende a empurrar a frente quando tu tenta contornar ela por inteira acelerando. Lavadeira interna aqui é só uma beliscadinha nela, também pelo mesmo motivo das outras, para que ele não ande de lado, tá? Aqui eu libero bem lá para fora, para ajudar ele a carregar velocidade no menor tempo possível, né? Aqui a gente tem aquelas zebras onduladas, então eu deixo ele passar, meu kart ele passa duas rodas para um lado, duas rodas para o outro, eu fico andando no meio, né? Ou às vezes até a roda interna é que fica em cima dessa ondulação, tá? Justamente para utilizar bem a pista e liberar o volante o quanto antes para carregar a velocidade. Então se mantém aqui nessa linha. A próxima curva é uma curva de pé no fundo, que faz tranquilamente de pé no fundo, mas como eu sempre digo, até mesmo as curvas de pé no fundo elas têm o caminho mais rápido e o caminho mais lento, né? Então eu dou como referência para os meus alunos essa lavadeira externa aqui. Então vem andando até a metade dela, vai fazer um movimento de entrada para esse L de alta aqui, na metade da lavadeira externa. Então iniciou a lavadeira, aqui a gente começa a fazer o movimento de entrada.
Alguns karts, eles aceitam o toque na lavadeira interna, mas desde que não tenha muito ângulo de volante, obviamente, né? O volante tem que estar pouco angulado para que o kart não ande de lado. Então encurtou aqui, se aproximou, passou por cima um pouco, utiliza metade dela. E a saída não pode ser lá na parte externa, lá na lavadeira externa. A saída tem que ser um pouco depois do meio da pista, para que a gente não utilize mais pista do que o necessário, né? Lembrando sempre que a gente está falando aqui, passando referências do Rental Kart, né? E não do F4 e nem do 125, né? Essas categorias um pouco mais rápidas, elas utilizam um pouco mais as saídas de curva, justamente pela potência e pela velocidade que vem, né? Então aqui saiu no meio da pista, já se posiciona para dentro para encurtar, para não ter que fazer todo esse balé da pista. Então a gente passa rente a essa linha branca, já em linha reta para a próxima linha branca interna lá, sempre ajudando o kart a carregar velocidade, sempre encurtando o máximo de trajeto de metragem da pista que a gente possa. Lembrando que a gente não pode enforcar, né? Então é encurtando a ponto de estar rápido e não encurtando a ponto de se manter lento, né? Então passa bem rente aqui a linha branca. Temos até leitura aqui pela grama de que o pessoal utiliza bem aqui mesmo, tá? Eu não costumo liberar o kart já para a parte externa aqui. Eu prefiro me manter um pouco mais curto, né? Encurtando a pista até eu achar a linha reta lá da lavadeira, que é o meu ponto de referência de freada, tá? De freada e de tangência. Então aqui eu começo a liberar ele, começo a me afastar da lavadeira interna, deixando ele vir para minha referência de tangência já. Essa aqui é a parte onde liga a pista 1500 na pista 1000, pouco utilizada, mas sim é utilizada. Então aqui vocês podem ver que eu já me afastei bastante da linha interna e estou numa linha reta dessa lavadeira. Essa lavadeira eu me baseio que ao chegar nela eu tenho que frear. Então o meu kart está aqui, eu inicio a freada, utilizo ela, subo em cima dela, movo o volante para a parte interna da curva e libero o pé do freio, onde ele vai me ajudar a fazer o movimento de rolar, apontando o kart para a parte interna da curva, e eu já consigo retomar a aceleração mais ou menos aqui, certo? Essa lavadeira, ela tem um ângulo muito alto, tá? Então a gente contorna ela, passando bem rente dela aqui, mas contornando ela e utilizando no máximo o asfalto aqui na saída da curva zero e entrada da reta, né? Então a gente deixa o kart passar um pouquinho e utilizar no máximo essa área. Essa área aqui, ela já aumenta demais o percurso, o caminho percorrido, e não te dá vantagem de velocidade que compense esse caminho a mais que foi percorrido, né? Então a gente se mantém aqui até o final. Eu costumo até utilizar um pouco esse concreto aqui, justamente para não mover o volante, para deixar ele carregando o máximo de velocidade possível. E já me mantenho aqui na linha externa da pista, já pensando na tangência da entrada do S no fim dessa reta.
Eu espero que todos tenham gostado dessa volta comentada, que tenham muitas vantagens com as dicas, muita evolução, que é o que a gente procura. Para quem não conhece o Velopark, que venha conhecer. Uma estrutura impecável, fantástica. O maior parque automobilístico da América Latina. Eu sou o Rodrigo Piccoli, um dos coaches licenciados da Kart Club.